Queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus, queridos amigos, que alegria poder estar mais uma vez conversando com você através desse sistema de comunicação. Muito obrigado a você pela audiência, pelo privilégio que você nos dá de estar acompanhando os ensinamentos e as mensagens que são compartilhadas à luz da palavra de Deus para com cada um. Obrigado, viu? Eu quero agradecer suas orações. Sou carente, preciso de suas orações. E sempre estou aqui fazendo questão de pedir a você, nos coloque em vossas orações, porque precisamos de mais. Somos necessitados. Dependemos 100% de Deus. Precisamos dele em tudo. O adoramos, o reconhecemos por aquilo que ele é, pela sua soberania, pelo seu poder, pela sua autoridade. Estamos aqui para servi-lo. A grande motivação é poder estar a serviço deste Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Estamos aqui para honrá-lo e para glorificá-lo. Essa é a razão da nossa existência. Esse ministério que cumprimos através desta comunicação, da exposição da palavra, dos ensinamentos, essa palavra que chamamos carinhosamente palavra de sabedoria, porque é a palavra de Deus, é por isso que é a palavra de sabedoria. É porque o que estamos compartilhando com vocês está embasado, fundamentado na palavra do Senhor. Nosso alicerce para poder estar edificando esse prédio, esse edifício, é a palavra do Senhor. Esta vida que eu e você temos, ela tem que estar fundamentada na palavra para que tenha um bom alicerce. E é essa palavra que nós estamos expondo aqui, de diversas maneiras, de diversos aspectos. O foco primário de toda a nossa relação de ministração é sempre mostrar a nossa condição de pecador, a necessidade do Salvador e que esse Salvador é Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso tem tudo que estamos falando, isso permeia, está intrinsecamente ligado, está exposto em diversos momentos das nossas ministrações. Nós apontamos para Cristo, por isso uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo é o autor e consumador da nossa fé. É a razão de tudo que estamos fazendo. E aí vamos desdobrando, vamos desenrolando, desenvolvendo, vamos como se fosse um novelo que você vai realmente desenrolando. Você vai abrindo para os diversos aspectos da nossa vida e mostrando que à luz da palavra de Deus existe sabedoria para conduzir os diferentes aspectos da nossa vivência. E a ausência dessa sabedoria nos leva a cometer tolices. E a presença dessa sabedoria nos leva a agir com maturidade. E essa maturidade cristã, que eu gosto muito de pregar, gosto muito de falar sobre isso, gosto muito de compartilhar. E sou edificado da mesma maneira que você também é edificado. E eu me sinto muito bem, porque estamos juntos nesse propósito, tá bom? Gente, eu vou hoje fazer a introdução, na verdade é só a introdução dessa próxima etapa da nossa caminhada que nós estamos seguindo. Nós estamos trabalhando os princípios dos propósitos de Deus para a nossa vida. E desde o início da nossa conversa, lá atrás, nós temos falando que Deus é a razão de tudo. Você já entendeu isso. Deus é a razão da sua existência e é o epicentro de todo o processo em sua vida. Já destacamos isso. Nós seguimos uma sequência de aulas onde o primeiro propósito que você tem que guardar para a sua vida, segundo a palavra de Deus, é que você foi planejado para agradar a Deus. Esse foi o primeiro propósito que nós tratamos. Dentro desse primeiro propósito, várias aulas foram ministradas, ok? Inclusive está à sua disposição. Se você quiser assistir novamente alguma das aulas, está no canal do YouTube, você pode acessar no AD Mossoró Oficial, você pode ir lá e acessa e você pode rever alguma dessas aulas, pode compartilhar com seus amigos, com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra, ok? Além de você mesmo se alimentar dela. Então, o primeiro propósito é, você foi planejado para agradar a Deus. Foi a primeira coisa que nós vimos. Segundo propósito que nós tratamos, você foi formado para você fazer parte da família de Deus. Foi o segundo propósito. No último encontro, nós concluímos as aulas que estão dentro do propósito que você foi formado para fazer parte da família de Deus. E agora, nós abrimos o terceiro propósito.
Qual é o terceiro propósito? Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Olha o terceiro propósito. Primeiro, você foi planejado para agradar a Deus. Segundo, você foi formado para fazer parte da família de Deus. E o terceiro grande propósito da sua vida, dentro da visão bíblica, é que você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Ok? Versículo que você vai guardar hoje para introduzir essa nossa reflexão, Romanos 8:29. Olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos 8:29. Deus já sabia o que estava fazendo desde o princípio. Ele decidiu, desde o início, formar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida de seu Filho. Nele vemos a forma original planejada para a nossa vida nele. É o que diz a palavra do Senhor. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, a palavra do Senhor diz: olhamos para o Filho e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo que foi criado. Palavra para você guardar é que você foi criado para ser semelhante a Cristo. Quando Deus nos formou, nós somos formados dentro do princípio lá de Gênesis, quando Deus reúne-se e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Palavra essa que está lá no livro de Gênesis. Descrição de que o propósito, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Em que sentido? Em 3 níveis. Guarda aí os 3 níveis dessa imagem, dessa semelhança. Que imagem é essa? Que padrão é esse de Deus? Qual é o grande padrão que Deus criou lá no Jardim do Éden, que foi deturpado, corrompido por causa do pecado? O pecado veio e bagunçou esse negócio. A imagem estava lá nítida, clara, perfeita, e o pecado vem e faz como se fosse uma mancha naquele quadro, naquela imagem. E você entender como era essa imagem, lhe ajuda a perceber qual é o aspecto do padrão de Deus para a nossa vida. Então, em 3 níveis isso acontece. Primeiro nível, a imagem e semelhança de Deus, ela vai ir no nível espiritual. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Nós somos seres imortais, porque nós somos seres espirituais. Nós somos um ser espiritual que está dentro de um corpo mortal. Esse corpo mortal, ele adquiriu essa mortalidade fruto da situação do pecado. O pecado veio e trouxe uma limitação à nossa condição física. Essa condição física foi tremendamente prejudicada devido à existência do pecado. Isso aí você já sabe, já falamos sobre isso várias vezes. Mas nós somos seres espirituais e nisso nos assemelhamos a Deus. Nisso somos semelhantes a Deus. Nesse ponto, não é que você é um pequeno Deus. Não, essa ideia é furada. Essa ideia não existe. Você é um pequeno Deus. Não, você não é um pequeno Deus. Você não é um deusinho. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Você é semelhante. Você tem características iguais. Tem coisas que estão em Deus, tem características que pertencem a Deus, que também está na obra que Deus criou, que é você e que sou eu. A primeira dessas características que eu estou enfatizando aqui é que você é um ser espiritual, como Deus também é. Você está num corpo aí, num invólucro, que é esse corpo, mas você é um ser espiritual. Ok? Nesse aspecto você é imortal. Por que você é imortal? Porque você viverá eternamente na sua condição espiritual. Na condição física, você está prejudicado por causa do pecado. O mesmo pecado que prejudicou a sua condição eterna, gerando a condenação eterna. Por isso que Jesus veio, para livrar você da condenação eterna. Porque como você é um ser espiritual, olha o que acontece. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, Deus expulsou eles lá do Jardim do Éden para que eles não comessem da árvore da vida. Porque se eles comessem da árvore da vida, eles poderiam perpetuar eternamente aquela condição. Eles comeram da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore da consciência, eles comeram lá no Jardim do Éden. Mas aí Deus expulsou eles. Por quê? E Deus gerou um plano, chamado plano de redenção,
para poder trazer esse homem de volta, nós, eu e vocês, aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden. O famoso elo perdido está aí, viu? Na verdade, esse é o elo perdido espiritual, aonde se quebrou ali o princípio, se quebrou ali uma condição espiritual, foi quebrada naquele momento, naquele dia, naquela hora. Por isso eu estou aqui para dizer que a primeira característica que você é semelhante a Deus, e por isso nós vamos trabalhar algumas questões nisso, é a condição espiritual. Você é um ser espiritual, está dentro de um corpo, você vive eternamente, aí o pecado também prejudicou a sua eternidade, lhe gerando a condenação eterna. Jesus vem para tirar essa condenação eterna. É o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, essa vida eterna é de ordem espiritual. Segunda coisa que nós somos semelhantes a Deus, na questão intelectual. A capacidade de pensar, de ponderar, de raciocinar. Essa capacidade, nenhuma outra obra da criação de Deus tem essa capacidade. O ser humano tem. Nós podemos racionalizar, nós podemos processar informações, podemos solucionar problemas, podemos pensar, podemos ponderar, podemos fazer coisas que estão relacionadas à capacidade intelectual. Nisto também temos uma característica semelhante a Deus. Outra coisa, a questão relacional. Poder dar e receber amor. Poder se relacionar com as pessoas. Essa também faz parte de uma das 3 características que estamos citando, e é exatamente por causa da questão relacional que é gerada a consciência moral. Essa consciência moral vem fruto da questão relacional que existe entre nós. Guarda isso hoje, eu vou continuar na próxima aula, tá bem? Próximo encontro a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, e eu vou enfatizar de que maneira nós podemos nos tornar semelhantes a Deus, segundo o princípio da palavra do Senhor, e entendendo o propósito dele para essa relação. O que está sendo trabalhado desde a obra da redenção através de Cristo Jesus? O que tipo de restauração está sendo trabalhada? O que está sendo reconstruído para que a gente volte a ter uma condição plena que foi perdida por causa do pecado? Tudo isso a gente vai ver no nosso próximo encontro. Vamos orar? Deus amado, eu quero te agradecer no dia de hoje, pelo privilégio, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá, acima de tudo, Senhor, de termos recebido de Ti tantas coisas boas, tantas características que nos aproximam cada vez mais de Ti. Eu te agradeço por isso, que possamos seguir esse alvo, esse objetivo, nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo, a Teu Filho, através da obra redentora que Tu faz em cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Gente, até o próximo encontro, a gente vai entender isso um pouquinho mais. Eu te convido para caminhar conosco nessa linda trajetória de estudar o terceiro princípio, o terceiro propósito da nossa vida, sermos semelhantes a Cristo. Como isso é possível? Tudo isso a gente vai ver. Um cheiro no coração. Pai do Senhor.